sábado, é dia de fazer receita italiana e eu vou te levar para a cozinha comigo para a gente fazer uma das minhas receitas preferidas aqui do norte da Itália, na região do Piemonte. Adivinha qual é? Il brasato. O que é brasato, Patrícia? O brasato é uma carne cozida por muito tempo no fogo lento. É uma receita bem slow food. É uma carne que ela fica marinando no vinho de um dia para o outro e depois a gente vai cozinhar ela por bastante tempo até ela ficar derretendo assim, soltando, sabe? Maravilhoso, gente. Só posso te dizer que é maravilhoso. Então, se você pensava que a cozinha italiana era só massa, não. Essa receita é pra você. Bora lá pra cozinha que eu vou te explicar tudo sobre o vinho que você pode usar, que tipo de carne você pode usar. Bora! Bem-vindas à minha cozinha. Como vocês podem ver, tá um pouco bagunçado, mas essa é a vida real, né, gente? Então, quero mostrar pra vocês um pouco da minha vida real. Bem-vinda à minha cozinha um pouco desorganizada. Bom, então vamos para o nosso brasato? Aqui eu tenho a nossa carne, que é a bochecha de boi. Por que eu escolhi a bochecha de boi e não outra carne? O brasato ele pode ser feito com diversas carnes, tá? Essa aqui eu vou fazer com a bochecha do boi, porque é uma carne bem dura, ela precisa ser bem cozida para ela ficar boa, né? Então, depois de pronta, ela vai desfiar, mas ela precisa desse cozimento muito longo. E você pode fazer o brasato com outros tipos de carne que seja dura, tá? Você não vai escolher uma carne molinha, uma carne de fazer bife. Não, tem que ser uma carne que precise de bastante tempo. Você pode até fazer com... não sei, agora eu não me lembro o nome os cortes das carnes no Brasil, né? Porque aqui tem outros nomes. Mas enfim, confio em você. Confio na sua capacidade de escolher uma boa carne, que tenha também um pouco de gordura, né, que aí vai ficar ainda melhor. Não recomendo músculo. Algumas pessoas usam músculo, mas eu não... Pra mim, pro meu gosto, não gosto muito, tá? Prefiro uma costela, né? Então, de repente, uma carne assim, mais desse jeito. Porque o músculo tem muitos nervinhos dentro. Eu, particularmente, não gosto muito, mas se você gosta, prova. Nós vamos fazer outras receitas depois. Se você gostar dessa, me avisa e a gente pode depois fazer outro vídeo com um outro tipo de carne, combinado? Vamos lá! E agora eu quero explicar sobre o vinho. Aqui eu tô usando o Nebbiolo. É um vinho muito tradicional aqui da região do Piemonte. Você pode usar o vinho que você tiver aí, desde que seja um vinho tinto e um vinho seco. E terceiro, um vinho bom. O mesmo vinho que você compraria para beber é o vinho que você vai usar para cozinhar, tá? Mas por que disso, Patrícia? Porque a carne vai absorver todo o sabor do vinho. Se você usar um vinho ruim, a sua carne vai ficar ruim. Então, use um vinho bom, de boa qualidade. Essa é a dica para qualquer receita que peça vinho. Combinado? Aqui eu vou usar o Nebbiolo porque é o meu vinho preferido aqui no Piemonte e é um vinho com sabor bem intenso. Então, o meu brasato vai ficar com um sabor bem forte e bem intenso, do jeito que eu gosto. Para o nosso brasato, nós vamos precisar, e eu tenho uma bochecha de boi inteira. O nosso vinho, eu tô usando um vinho Nebbiolo, um vinho de boa qualidade, tinto seco, pimenta do reino preta, cravo da Índia, sal, salsão, a gente vai usar só um talo de salsão nessa etapa, alecrim, uma cenoura, uma cebola, pode ser a cebola roxa, pode ser essa daqui, e 2 folhinhas de louro. Esses são os nossos ingredientes do brasato nessa primeira etapa. Você vai começar picando todos os seus ingredientes. Você pode picar de forma grande mesmo, não precisa ser pequenininho não. No salsão, nós vamos usar também as folhas, a parte da folha. Agora chegou a parte de misturar todos os ingredientes na nossa carne. Todas as verduras. Eu vou abrir o vinho. Você pode colocar o vinho na carne
Não precisa colocar tudo, depende da quantidade da carne. Como eu tenho aqui não tanto, vou colocar mais ou menos metade da minha garrafa de vinho. Vou colocar tudo, obviamente, porque eu vou beber um pouco, né? Vamos colocar o sal. Poderia ter colocado antes também, mas pra falar a verdade eu acabei esquecendo. Como eu tenho meio quilo de carne, eu vou colocar mais ou menos meia colher de sopa de sal, mas é a gosto. Vou colocar um pouco do cravo da Índia, pouco, bem pouco, porque o cravo da Índia tem um sabor bem forte. 3 cravos. Pode parecer pouco, mas vai por mim, vai fazer a diferença. E a pimenta. A pimenta, você pode colocar ela em grãos, caso você tenha. Como eu não tenho, esse aqui é um moedor, então eu não consigo tirar ela daqui, eu vou colocar ela moída mesmo, mas ela em grãos, ela solta um sabor maravilhoso. Caso você tenha, pode colocar também. Nossas folhinhas de louro já estão aqui. Eu vou colocar também um pouco de alecrim. E pronto, a nossa marinatura tá pronta. Eu vou cobrir aqui com plástico filme. Vou deixar na geladeira. O ideal é deixar na geladeira a noite toda. Pelo menos 8, 12 horas. Deixa a carne, né, no caso, absorver todos esses sabores. E se você puder também, a gente pode virar essa carne. Então eu vou deixar algumas horas na geladeira. Depois eu viro ela, que é pro sabor ficar mais uniforme. E aí, depois eu vou voltar para contar para vocês como a gente vai terminar, vai cozinhar essa carne. Ainda vai demorar bastante para ficar pronto. Slow food, né? Vamos cozinhar, vamos colocar essa carne para cozinhar. Deixei a carne marinando. A gente vai usar tudo isso daqui, tá? A gente não vai jogar nada fora. Primeira coisa, a gente vai selar a carne. Eu vou colocar azeite, um pouco de manteiga e uma cebola. Aqui já tem cebola, mas tem que ser pedaços grandes, como você viu, eu cortando pedaços grandes. Mas como eu gosto muito de cebola, eu vou usar mais uma cebola picada bem pequenininha pra gente selar a carne. Bora lá. Ah, vale lembrar que essa receita não vai alho. Nem chorei quase. Bora lá. Você vai precisar de uma panela um pouco funda, tá? Não faça numa frigideira, numa panela rasa. Tem que ser uma panela mais funda. Azeite e manteiga. Nunca use só a manteiga pura, porque a manteiga ela queima. A gente mistura ela com azeite para ela não queimar e ela vai dar um gosto bom na comida. Tive um problema na minha câmera e eu fiz aqui. Basicamente eu coloquei azeite e um pouco de manteiga para derreter e aí eu selei essa carne de todos os lados, né? Então eu selei ela de todos os lados no fogo alto. Depois eu coloquei a cebola, aquela cebola que a gente tinha cortado, dei uma boa douradinha na cebola e por último eu coloquei todo aquele líquido que a gente deixou marinando aqui dentro. O vinho e as verduras, né? Cenoura, cebola, salsão, tá tudo aqui dentro. Nada a gente joga fora. E aí a gente vai agora tampar essa carne e vai deixar ela cozinhar por bastante tempo. Peço desculpas que eu gravei essa parte, mas aconteceu algum problema. Mas essa parte ela é bem facinho. Bom, agora a nossa carne já está cozinhando. Eu vou deixar ela aqui no fogo baixo por umas 2 ou 3 horas. A cada meia hora eu venho aqui, dou uma viradinha nela e é isso. Se precisar depois no final a gente vai dar uma correção no sal, no tempero, mas é isso. E agora, que eu não sou besta nem nada, aquele vinho que sobrou, lembra? A gente vai degustando até a carne ficar pronta. Finalmente nosso brasato tá pronto, depois de 3 horas de cozimento. Lembrando que esse tempo depende da carne que você vai usar, depende da quantidade que você vai usar. E agora eu vou te mostrar como que eu vou servir o meu brasato e o ponto dele. Vamos lá. Esse é o nosso brasato. Esse daqui que vocês estão vendo era o líquido que ele cozinhou. E obviamente eu bati ele junto com os legumes para fazer esse molhinho, né? A gente não joga fora, a gente usa ele também para comer junto com a carne. Lembrando que esse é um gosto meu. Eu gosto de fazer assim. Olha como ela fica molinha. Desmanchando, olha, super molinha. Para acompanhar, eu fiz um purê de batata normal, purê igual você faz na sua casa. E é assim que eles comem aqui também, com purê de batata. Prontinho, tá pronto o nosso brasato.
de bochecha de boi com vinho tinto e purê de batata. Vamos provar esse brasato. Gente, essa é uma comida que você tem que fazer com bastante antecedência, porque demora bastante. Vamos ver se valeu a pena todo esse trabalho. O sabor do vinho é bem marcante. A carne tá derretendo. Tá uma delícia. Muito bom. Esse é um dos meus pratos preferidos. Faça aí na sua casa. Eu tenho certeza que você vai adorar. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e até o próximo vídeo, a próxima receita.